Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Depois de uma semana aí sem a gente ter nossas videoaulas, né? A gente então está retornando. Vamos iniciar então o nosso dia de aula de português. Todos com o livro na mão, na página 99. Vamos continuar falando sobre o tipo de texto, histórias em quadrinhos. Mas lembrando que o gibi não é o nome do tipo de texto. O gibi é onde mora a história em quadrinhos, é o portador do texto, tá? Então sempre cuidem quando a prof pede que tipo de texto é esse. É uma história em quadrinhos, não é um gibi, ok? Bom, vamos lá. Tecendo Saberes. Leia o texto a seguir e descubra um pouco mais sobre história em quadrinhos no Brasil. Ziraldo foi o autor da primeira revista de história em quadrinhos, toda colorida, inteiramente feita no Brasil. O nome dessa revista para crianças é... Em meados de 1960, Ziraldo foi convidado para fazer uma revista de história em quadrinhos nacional. Ele aproveitou a personagem Saci Pererê, que aparecia em cenas mudas na revista O Cruzeiro, e criou uma turma para acompanhá-lo nessa aventura. Assim conseguiu atingir um sonho de infância. Tornou-se desenhista de histórias em quadrinhos com o lançamento da revista Pererê, em outubro de 1960. Luiz Saguar, Almanaque do Ziraldo, São Paulo, Melhoramentos, 2007, página 30 e 31. Então, pessoal, nesse texto a gente descobriu que a primeira revista de histórias em quadrinhos nasceu só em 1960. Então, provavelmente ali os avós de vocês não tiveram contato com histórias em quadrinhos, né? Quem sabe ali os pais de vocês já tenham tido esse início, né? Mas é interessante quem tem os avós poder perguntar se eles chegaram a ler alguma história em quadrinhos na época de criança deles, certo? Bom, a gente tem ali a capa da revista, né? A Turma do Pererê de 2007 e depois o anúncio do lançamento da revista da Turma do Pererê na revista O Cruzeiro, em 1960. Então, a gente tem ali, ó, os desenhos dos personagens, né? E toda a turma que acompanhou essa época, né? Essa revista que foi publicada. Bom, agora a gente vai iniciar os nossos trabalhos de hoje. Primeira coisa que vocês vão fazer é mandar o áudio da leitura desse texto que a prof leu para vocês, respeitando os pontos, né? A gente tem ponto final e vírgula no texto e 2 pontos. Então, 2 pontos e ponto final, a gente tem um tempo de 3 segundos, tá, pessoal? Para ficar parado. A vírgula é só 2 segundos, é uma respirada rápida. Então, durante a leitura, vocês cuidem para respeitar a sinalização de trânsito que tem no texto, certo? Treinem antes de mandar o áudio para a prof, tá bom? Agora a gente vai para a página 100. Produção de texto. Balões de fala para histórias em quadrinhos. Bom, você vai escrever os textos nos balões de fala da história em quadrinhos a seguir. Nessa história, Kiki resolveu mudar seu casaco. Veja. Bom, pessoal, antes de vocês começarem a escrever, vocês vão observar bem cada quadrinho. Observar a ação da personagem. Então, a nossa leitura tem que ser bem cuidadosa. Observar o que o personagem está fazendo em cada quadrinho, né? Que movimento que ele está fazendo, que objeto que ele está utilizando, né? Qual que é a expressão do rostinho do personagem para a gente poder montar a história, tá bom? Então, ali embaixo a gente vê a legenda dessa história ali, ó. Adão Iturrus Garay, Kiki, a primeira vez. São Paulo, Devir 2003, adaptado.
Bom, então, em primeiro lugar, é a escrita, né? Vocês vão escrever nos balões o que você acha que está falando, certo? O que está acontecendo nesse contexto, nesse cenário aí. Depois, vocês vão com palavras e também a pontuação. Pessoal, para a gente ter uma história em quadrinhos com significado, a gente precisa utilizar a pontuação, né? Se eu estou fazendo uma ordem, se eu estou tendo um susto, um medo, todo esse tipo de sentimento, a gente lembra que a gente tem que usar o ponto de exclamação. E se for uma pergunta, interrogação. Se for uma afirmação ou negação, a gente usa o ponto final, certo? Se vocês tiverem dúvida no tipo de ponto, vocês vão chamar a prof. Por último, vocês vão fazer a apresentação dessa história. Vocês vão ler a historinha para a prof, tá? Vocês vão mandar o áudio lendo a historinha, certo? E também mandando uma foto de vocês com a historinha pronta, tá bom? Beijão, bom trabalho. Qualquer dúvida, vocês vão chamar a prof, tá bom?